Sempre que for possível, dentro da sua apresentação, conte histórias. A história deixa a gente, parece que hipnotizado. Se você já fez meus módulos aqui, você já deve ter escutado algumas histórias minhas, da época do pagode, que eu joguei vôlei, e eu vou te contar mais uma aqui. Eu separei da minha primeira esposa e estava muito chateado, muito depressivo. As mulheres fazem isso com os homens, né? A gente fica assim nessa situação. Meu irmão me chamou para passar um fim de semana em São Paulo. E eu fui para lá. E chegou em São Paulo, a gente fez um esquenta na casa dele, ele morava ali em Moema, e falou, tem um bar muito legal aqui que chama Aqui a Hora, e vamos lá, tem música anos 80, e vai ser uma noite diferente, vamos curtir, vamos levantar esse astral. Aí fomos para lá, chegou lá na fila do bar, eu já vi 3 possibilidades de dar um match ali, sabe? De olhares se cruzando, falei, opa, hoje vai ser interessante. Entrei na balada, e aí demorei um pouco a encontrar as 3 pretendentes lá na balada, era um bar de 2 andares. Quando eu subi no primeiro andar, né, estava no primeiro, subi para o segundo andar, como eu demorei, a primeira pessoa que eu achei que poderia dar certo, já estava ficando com outro cara. Falei, não tem problema. Desci, fui atrás da segunda pessoa, devo ter falado uma coisa muito maluca e tomei um fora. Quando eu fui procurar a terceira pessoa, sumiu. E meu irmão, nesse meio tempo, ele pediu para que eu apresentasse uma loura de 1,80 m para ele. E eu prontamente cheguei, apresentei, esse aqui é meu irmão, tal, esses dois, e deu certo para ele. E como eu perdi as 3 pretendentes, eu falei, quer saber, eu vou esperar meu irmão lá fora. E lá fora tinha uma Brasília branca, que o cara fazia um cachorro-quente, igual o cachorro-quente que a gente conhece, com aquele tanto de coisa e tal, e depois ele prensava aquele cachorro-quente com cheddar, com bacon, e aí ficava uma delícia. E eu sentado no meio-fio, olhando lá para dentro, vendo meu irmão ficando com uma loura de 1,80 m, criei uma regra, que chama regra dos 3 segundos. A regra dos 3 segundos é, nunca mais eu vou perder nenhuma oportunidade na minha vida por não tomar a devida iniciativa, por ser tímido demais, por não estar preparado, por não saber o que falar. Eu vou contar 1, 2, 3 segundos e vou partir para cima, seja numa entrevista de emprego, seja na hora de pedir uma promoção para o chefe, seja na hora de captar um investimento para fazer um infoproduto como esse, seja na hora de conquistar uma mulher na balada. E deu certo. De lá para cá, eu tive sempre uma prosperidade na minha vida, tanto na parte pessoal, tanto na parte profissional. Por que eu estou contando essa história toda para vocês? Olha o poder da história. Vou perguntar agora, mas eu posso perguntar isso para vocês daqui a 2 semanas, daqui a 2 meses, daqui a 6 meses, vocês vão saber responder. Onde que era a balada? Quem me convidou? Quantas pretendentes eu tinha? Se deu certo ou não? Qual era a característica da mulher que meu irmão pediu para eu apresentar? O que eu comi lá fora? São perguntas que eu faço para você e você se responde automaticamente. Esse é o poder da história. Claro que aqui eu resumi, eu contei de maneira muito superficial, para que você apenas tivesse um pequeno exemplo. Mas seja um bom contador de história. Quando for contar uma história, coloque, endereço completo da história, CEP, telefone, grupo sanguíneo, onde você estava, era dia, era noite, estava chovendo, como é que estava o clima, com quem que você estava. Coloque características, coloque realmente dados importantes para a sua história ter fundo de verdade, para a sua história realmente pegar nas pessoas. História também é bom porque não tem branco. Se eu te perguntar agora o que você fez no dia de hoje, você vai me contar. Acordei tal hora, tomei
café da manhã sozinho ou com fulano de tal, almocei isso, fui trabalhar, sabe, você vai saber me falar sem o famigerado branco, porque é uma história que você viveu. Pode ser uma história sua, pode ser uma história de um amigo, pode ser um filme, pode ser uma série, pode ser um livro, mas você tem que saber transformar essas experiências em histórias. É muito forte isso vende, isso dá muita credibilidade. Durante uma apresentação maior, você pode colocar várias histórias. O que eu estou passando aqui agora para vocês é cíclico. Você não precisa esticar, então vou fazer uma pergunta, vou contar uma história. Pode ser que você faça 1, 2, 3 perguntas e conte 2, 3, 4 histórias. Depende do tempo. Lembra que eu falei? Preparação? Para quem estou falando? Qual que é o seu objetivo? Isso aqui é legal, você pode colocar o seu carimbo pessoal. Não é uma receita de bolo, é só um norte. E você vai adaptar para a melhor forma possível para você. Mas fique bom, esse é o recado. Seja um excelente contador de histórias. Depois que você conta uma história, depois que eu contei a minha história, eu fiz uma pergunta. Eu chamo de pergunta salvadora. É uma pergunta que vai, além de direcionar você para uma coerência muito legal, vai dar um clique na plateia. Imagine comigo, a plateia recebeu uma pergunta, igual do Fernando lá, música, como que a música surgiu na sua vida? Aí ele conta uma história, olha só o que ele faz. Na minha vida, eu numa tenra idade, minha mãe, professora de educação física, levava lá para casa umas coisas para coreografar, umas danças, umas roupas, que achava tudo bacana aquilo, e eu ficava interessado naquilo, em ver ela criando com aquela outra amiga dela, professora, aquele monte de coisa. E ela falava, filho, essas fitas é igual Ney Matogrosso, olha que bacana. E ela fazia, e aquilo girava, e eu ficava encantado. E meu pai, ele sonhava ser um baterista, né? Ele tocava numa banda, mas que não deu muito certo, não foi para frente. Minha mãe, de nome Delmina, e meu pai, de nome Eudácio. Ainda bem que eles não são esse casal que junta nomes, senão eu seria um Delminoácio ou Delanina, eu seria um composto químico, mas não seria Fernando. Eu passei para você só um pedacinho da história do Fernando Anitelli, mas dá vontade de ouvir mais, não dá? Dá vontade de saber onde é que ele vai chegar com essa história toda. Eu tenho também exemplos interessantes do Márcio Balas, que é um palhaço, né? Um humorista fenomenal. Ele faz exatamente esse formato. Já vou deixar no ponto aqui onde ele faz a pergunta e já emenda numa história. Quem é de Fortaleza mesmo? Levanta a mão. Quem é de fora de Fortaleza? Algum estrangeiro no público? Is there any strangers in the night? Quem quando abre a geladeira fica 6 meses assim olhando pra dentro? Levanta a mão. Quem já pegou pote de sorvete feliz, abriu, tinha feijão? Quem já passou por uma grande mudança na vida? Quando eu tinha 17 anos, eu tinha acabado de entrar na faculdade, na SPM, lá em São Paulo, e meu pai morreu num acidente de carro. E de uma hora para outra, sem ter outra opção, eu virei dono de papelaria. E durante 10 anos foi assim. Eu tinha um trabalho normal, um horário normal, um salário normal, era tudo normal. Até que um dia um amigo me falou, Márcio, vamos fazer um curso de clown? Eu falei, curso de quê? É um curso de palhaço, de 2 dias, um fim de semana. Sem nem saber o que era, eu disse sim, e lá fui eu. Se você perceber, vários oradores do TED Talks, que para mim é uma fonte muito rica de oratória, de bons oradores, usam essa metodologia, que é soltar um mistério, uma pergunta, uma afirmação no ar e rechear você de uma história, de dados, de uma situação que já te prende logo de cara.